Ah, paz, irmãos, irmãs, bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus. Começando mais um dia, agradecendo, louvando, bendizendo o Senhor, né? Hoje é um dia chuvoso, graças a Deus, a chuva aqui tá fraca, faz uma chuva gostosa, tá bom, né? Tava muito calor, a gente só tem que louvar, agradecer a Deus por tudo. Amém? O Elcio vai dar bom dia para as irmãs. Bom dia, graça e paz. Uma quarta-feira chuvosa, choveu bastante à noite, fresquinho, gostoso. Nós estávamos precisando de chuva. Glória a Deus. Senhor nosso Pai Deus, querido e amado, Senhor é todo-poderoso da nossa vida, nós colocamos esse momento de oração nessa hora, na sua presença, que o Senhor possa nos ensinar, que o Teu Espírito Santo vem, enche-nos com a sua sabedoria, com o seu amor e a sua misericórdia, para que nós possamos ler a sua palavra com entendimento do alto. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Essa palavra venha crescer no nosso coração. Sim, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. Ajuda-nos em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos aqui falar alguma coisa. Não vou ler tudo o capítulo, porque a gente fica lendo, é ruim, porque é muito grande o texto. Mas nós gostaríamos de falar hoje, Célia, sobre a presença de Deus. E no Antigo Testamento, lá em 2 Samuel, a gente vai ler que a presença de Deus, naquela época, era representada pela Arca da Aliança, ou a Arca do Concerto, como vocês querem. Bom dia, Edna, Paulinho, Pai do Senhor Jesus. E ela era representada como a Arca do Conselho, a Arca da Aliança. Ela era guardada, a princípio, pela tribo de Levi, pelos levitas, guardada pelo profeta Eli, seus filhos, sumo sacerdote da época. E no momento que teve uma guerra muito intensa e os filisteus vieram combater ali, os sacerdotes saíram, foram à frente da batalha, eles iam na frente da batalha e eles foram praticamente massacrados pelos filisteus. Daí Ofni e Finéias, os filhos de Eli, lembraram: vamos buscar a Arca da Aliança. Como se fosse um amuleto. Como se fosse um amuleto. Sem olha aqui nesse momento o que a gente aprende. Né? Sem reverência, cataram essa arca correndo, puseram nos ombros, porque a Arca da Aliança era feita para ser carregada nos ombros, como a Bíblia está dizendo aqui. E levaram a arca como se fosse um amuleto, porque eles estavam perdendo a guerra. O que aconteceu? Foram todos mortos. Todos, a família inteira. A família toda. Ouçam isso que eu vou falar. Quanta coisa por causa de um desrespeito. Foram mortos. Olha, uma desgraça atrás da outra. Quando um sobrevivente correu, chegou Eli, perderam a Arca da Aliança, ela foi roubada, morreram seus filhos. Eli já levou um susto, caiu, ele já era gordo. Ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Sua nora estava grávida, teve um parto prematuro, também morreu. Sabe, olha a consequência desastrosa de uma coisa. E a arca foi levada pelo inimigo. E a arca foi levada pelo inimigo, pelos filisteus. Pois bem, essa arca chegou na terra dos filisteus, na primeira cidade deles, foi colocada junto com o Deus deles, que chamava Baal, uma estátua gigantesca, e ela foi colocada lado a lado lá, como se fosse um troféu também. Trancaram a porta. No outro dia, quando os sacerdotes foram lá, esse Baal estava de bruços, deitado no chão, e a arca lá, e eles já ficaram meio... Ana, bom dia, com alegria. Bom dia, dona Ana, Pai do Senhor.
E eles ficaram meio com a antena ligada, falou, mas como é que pode essa estátua? Nunca caiu e caiu hoje, mas não é a estátua que caiu, foi o nosso Deus que derrubou, a presença de Deus derrubou. Aí eles levantaram aquela estátua, puseram a arca lá de novo e foram embora. No outro dia está esse Deus deles lá, essa estátua, com a cabeça cortada, as mãos cortadas, os braços, as pernas, os braços cortados, derrubado no chão. Aí eles entenderam que era a presença da arca. De Deus ali, né? Eles acreditavam que aquilo ali era um Deus, mas era a presença do nosso Deus, a representação. E aí, irmãos, eles insistiram em ficar. Falou, isso daí é muito poderoso. Veio praga, ratos, hemorroidas, feridas, doenças. Maria, Angélica, Pai do Senhor, abençoe, bom dia, Timir. E eles falaram, nossa, mas não pode ser uma coisa, vamos se livrar disso. Pegaram essa arca e mandaram para outra cidade. A mesma coisa, pragas, hemorroidas, doença, rato. Mandaram para outra cidade. Foram mandando, vou resumir. E foi pegando doença. Eles mandaram para 5 cidades. Quando chegou na 5ª cidade, praga, tumor, eles reuniram um conselho de anciãos. A gente sabe que os anciãos são os mais velhos, as pessoas de sabedoria mais velha. E eles reuniram essas pessoas e falaram assim, vamos ver o que nós vamos fazer, porque não está dando para, olha, está destruindo tudo. E, só pode ter mandado aqui para matar a gente. E era do mesmo povo, né? Todos filisteus. E aí eles entraram num consenso comum. Nós vamos pegar uma vaca parida, 2 vacas paridas novas, de bezerrinho novo, vamos colocar e vamos ver vamos ver o que vai acontecer. A gente vai pôr a arca e geralmente as vacas voltam para o bezerro. Se voltar, a gente não sabe o que faz. Se não voltar, deixa ela aí. Deixa aí. Aí eles fizeram como se fosse um presente. Vamos devolver essa arca. E a gente vai acompanhar. E eles fizeram bastante coisa de ouro. Ratos de ouro, hemorroidas de ouro. Puseram tudo dentro de uma carroça, puseram essa arca, soltaram essas vacas paridas, novas, de bezerrinho novo. Essas vacas viraram para o lado de Jerusalém. A Bíblia vai falar que elas foram mugindo, como se fosse uma contemplação de alegria, e foram embora e não voltaram para os bezerros. Aí eles entenderam que Deus queria ir embora dali, presença queria ir. Bom, o que vai acontecer? Espera aí um pouco, quando está a conexão lenta, você espera? Não, ele vai. Importa. Aí, irmãos, eles chegaram num lugar. Eles foram na casa de Abinadab. Eles foram acompanhando de longe. Quando chegou na casa de Abinadab, a arca, eles falaram, a arca voltou. A arca voltou. Vamos ver o que vai acontecer. Eles abriram essa arca, não foi, Célia, primeiro? E morreu muitas pessoas, 50 mil pessoas. Não sei se foi nesse dia. Não, vamos ver. Eu não quero falar isso. Não fala. O que eu quero falar é que Abinadab, ali foi consagrado uma pessoa para tomar conta da arca, mas o principal que eu queria falar é o seguinte, essa arca ficou ali guardada na casa de Abinadab 20 anos, simplesmente guardada ali. Colocaram a arca dentro da casa e deixou. Como se fosse um móvel, um objeto lá, tomava conta, de vez em quando um passava, tá tudo bem, sem reverência, sem nada, sem... O que aconteceu? Nada. Ela estava na casa, na terra dela de volta. E não mudou nada na família. E nada mudou na família, nada mudou na casa, nada mudou, e simplesmente ela ficou ali muito tempo. Até que o rei Davi, aí teve as guerras, Saul foi morto, aconteceu um monte de coisa nesses 20 anos. E Davi foi consagrado rei. E ele resolveu, falou, a arca da aliança está lá. Davi falou, então vou reconstruir o lugar
e nós vamos buscar a arca. E ele reuniu ali muitas pessoas. Número de 30.000. Ele reuniu 30.000 pessoas e foram buscar a arca. Fizeram uma grande festa e foram buscar. Fizeram um carro novo, a palavra está falando. Um carro novo, tudo novo. Davi fez. E foram para lá, Baalá de Judá. E levaram dali. E colocaram a arca em cima de um carro novo. E foram. E foram louvando, agradecendo. Aiô e Uzá, filho de Abinadab, guiavam esse carro novo. E eles foram todos felizes, pensando que eles estavam levando a arca de volta para casa. E aí aconteceu um lugar, no meio do caminho, num lugar chamado Eira de Ecrom. Os bois escorregaram numa pedra e essa arca veio tombar, sair fora da carroça, e Uzá colocou a mão nessa arca e ele foi morto instantaneamente. Foi fulminado, porque ninguém podia tocar naquela arca, na presença de Deus. E a Bíblia fala que foi a ira do Senhor. A ira do Senhor. Se acendeu contra Uzá. E ele morreu. O que aconteceu nesse momento? Uma tristeza. Davi falou: oh, meu Deus, quem pode, como que a gente vai poder carregar Eira de Ecrom? Aqui na minha Bíblia está Eira de Nacon. Estendeu Uzá e pegou nela, porque os bois a deixaram pender, e a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, essa imprudência, e ele morreu instantaneamente. E como estava perto da casa? O que aconteceu aí? Davi ficou muito triste. Nossa, Uzá morreu, todo mundo não sabia. Como que nós vamos carregar uma coisa santa dessa? Mas Davi, ele estava pertinho da casa de um homem que chamava Obed-Edom. Um homem muito simples. Getita. Uma pessoa muito simples. Davi foi lá e falou: posso guardar a arca aqui até que a gente vai achar uma maneira de levar? E ele falou sim. Esse Obed-Edom, ele era um homem muito bom. Muito bom. Ele era pobre, mas ele era bom. Eles deixaram essa arca ali. E aí, irmãos, com toda a reverência, todo o amor, com todo o prazer, ele cuidou dessa arca como se fosse o Deus vivo presente na vida dele. O que aconteceu nesse momento? Isso que eu queria falar. Versículo 12 do capítulo 6 de 2 Samuel vai falar assim: Então, Obed-Edom Getita, ela ficou por 3 meses e o Senhor o abençoou. A casa dele. Toda a sua casa. Tudo. Irmãos, pensa bem, o cara não tinha nada. De repente, multiplicou as lavouras, os animais. Foi uma prosperidade que todo mundo, toda a nação ficou sabendo. Então vieram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom, e tudo quanto ele tem por amor da arca foi, pois... Imagina, nossa, 3 meses que a arca ficou ali, o cara não tinha nada. Olha as plantações dele, olha, abençoou Deus, e o outro ficou 20 anos lá e não aconteceu nada. Por quê? Agora não, vamos parar aí. Pode falar. Agora nós vamos conversar. Irmãos, muitas vezes a pessoa fala: eu aceitei Jesus, né, como meu único e suficiente Salvador. Só que só falou, né? Foi lá na frente, né, em algum chamado de algum pastor. Apelo, né? Um apelo, o pastor fez o apelo, quem aceita Jesus vem para frente. E essa pessoa movida de algum sentimento assim, movida, ela vai. Naquele momento ela fala: aceito Jesus, mas depois ela volta para casa e a presença de Jesus na vida dela já não tem valor. Então a vida dela não muda nada, não acontece nada. Fica uma coisa corriqueira. Fica tudo estagnado, parado, da mesma forma. Mas diferente do outro, que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, verdadeiramente sentiu a presença do Espírito Santo no momento que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador.
o Espírito Santo vem habitar dentro da pessoa e ela sente a presença. E ela vive na presença, agradecendo, louvando, sentindo a presença com uma vida verdadeiramente transformada, nasceu de novo. E a vida da pessoa é abençoada grandemente. Deus traz bênção, muitas bênçãos. Mas a bênção maior é a alegria de estar na presença, sabe? Sentir a presença, a mudança. Aquele vazio que existia dentro da pessoa já não existe mais. É preenchido com a presença do Espírito Santo e isso faz a vida prosperar. A pessoa acorda feliz, tem ânimo, coragem, né? Enquanto o outro continua da mesma forma, em depressão, caído, sem ânimo. Por quê? Porque tem um vazio dentro de si, não sabe o que é, às vezes vai procurar na droga, nos vícios, na pornografia, porque tem um vazio tão grande. A presença de Deus na vida dele não mudou nada, porque não levou esse Deus para casa, né, para viver o dia a dia, para ter uma vida nova na presença. E Obed-Edom, quando a arca entrou na casa dele, eu imagino ele, a esposa dele, os filhos, toda hora reverenciando a presença, louvando a presença, agradecendo a presença. Deve ter sido uma alegria para Obed-Edom saber que ali a presença de Deus fazia na casa dele. E quando Davi manda buscar a arca na casa de Obed-Edom, Obed-Edom não deixa a arca ir sozinho. Ele vai com a família. Eu vou junto. Nós vamos junto com a arca. Nós não vamos ficar longe da presença. Irmãos, nós não vamos ficar longe da presença. É isso que a gente tem que viver. Aonde a gente for, que esse Deus esteja com a gente presente. Senão não vale a pena. Não importa para onde a gente for, a gente tem que levar a presença, tem que ter a presença dele. Outra coisa que eu queria falar, a maneira de fazer as coisas. Aqui na Bíblia, ela está relatada uma coisa muito importante. Primeira coisa, com a presença de Deus. Primeira coisa, os filhos do profeta Eli carregaram a arca de qualquer jeito, como se fosse um amuleto na frente de uma batalha, pensando que ela garantiria a vitória. Sem reverência. Eles viviam no pecado. Segunda coisa, a arca lá foi tratada como um subdeus. O deles era pior, eles jogaram lá como se fosse um troféu. Sem reverência, sem nada, Deus os castigou. Toda aquela nação dos filisteus, todas as cidades onde passavam. Tanta peste, tanta doença. Terceira coisa, a presença de Deus, quando essa arca foi devolvida, até os animais que puxaram a carroça, 2 vacas paridas, mugiram de alegria e contemplaram o Deus que elas estavam carregando. Quarta coisa, na casa de Abinadab, puseram essa arca lá como um móvel e trataram ela de qualquer jeito. Nada aconteceu. Eles não foram punidos, não aconteceu nada. Quinta coisa. Davi foi buscar essa arca, fez um carro novo, pensando que estava fazendo a coisa certa, sem consultar. A intenção foi boa, mas a maneira foi errada. Ele mandou fazer, não consultou a palavra. Usar com uma muito boa intenção, talvez eu teria feito o mesmo. Segura, não deixa cair. Foi exterminado por Deus. Porque não conhecia a palavra. Porque não conhecia a palavra. Terceira coisa, sétima coisa, ele foi morto. Sétima coisa, Davi falou, quem poderá, como virá a minha arca do Senhor? Uma coisa tão santa, tão sagrada. Porque o Senhor matou meu amigo e agora como que nós vamos fazer? Aí ele foi estudar a palavra. Oitava coisa. Deixou na casa de Obed-Edom, eles reverenciaram, amaram, trataram ela como uma coisa preciosa. Né?
A presença é preciosa. E Deus o abençoou grandemente. Imagina, vamos aqui conjecturar, o cara não tinha nada, era pobre. De repente começa a prosperar, nascer muitos animais, a terra fica verdinha, sua esposa estava doente, sarou. E estou conjecturando. Isso aí, conjectura não está na palavra, não. Não está, mas né? Imagina. Porque aqui fala que ele que de uma forma que todo mundo, olha só, de uma forma que todo mundo ficou sabendo aqui, ó. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Olha. Quando essa bênção foi notória, é notória, irmão? Aí Davi... Para toda a cidade, aí eles já foram correndo lá chamar Davi. Davi, Deus está abençoando. Aí Davi foi fazer a coisa certa. Foi dobrar o joelho, foi falar como que eu vou. Então a partir de hoje, somente quem coloca a mão na arca e vai carregar a arca no ombro, porque a arca lá no Antigo Testamento, ela tinha umas argolas de ouro, qual passava duas varas, uma de cada lado, e ela tinha que ser carregada no ombro. Era a lei de Deus. E Davi foi carregar a arca como os filisteus, no carro. Pela tribo de Levi, somente levitas podiam colocar a mão na arca. Né? Sabe o que aconteceu um dia? De repente, eu até acho aqui onde que eu vou vasculhando, mas eu escrevi em algum canto aqui, está no meu caderno, mas é que eu estou lembrando agora. Você não lembra para falar? Essa Arca da Aliança chegou numa certa cidade, eu não lembro se foi Kiriat Jearim. Eu lembro até a passagem como está escrito. Eles viram essa arca chegando, olha, a Arca da Aliança voltou. E todo o povo fizeram uma festa e eles foram olhar o que tinha dentro da arca, abriram essa arca e ali morreu mais de 50 mil pessoas, 1000 pessoas. Tá? Por desobediência. Por insubordinação. E também porque não conhecia a palavra. Então, irmãos, Deus é santo, a presença é santa, a palavra é santa. Né? E aí a gente aprende todas essas lições aqui. Que a gente tem que dar valor naquilo, que nós temos que dar valor naquilo que é sagrado, na presença de Deus que é sagrada, né? Trazer ele para nossa casa e reverenciar todos os dias. Quando Davi voltou na casa de Obed-edom para buscar, aí foram milhões de pessoas, muitas 1000 pessoas. E aqui para encerrar, Davi, ele pulava com todas as suas forças e gritava, e ele vestia uma roupa comum de linho, branca, e foi junto com o povo. E aqui está falando que a cada 6 passos dados, eles sacrificavam carneiros e imagina o rebanho que levaram para fazer, sacrificaram a Deus. Deixa eu ver onde que está. E sucedeu que quando levaram a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava ali Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levaram Davi e toda Israel a arca do Senhor com júbilo, som de trombetas e etc, etc, etc. Esse é um episódio muito importante, muito significativo para nós. Se você pegar só a primeira parte lá do profeta Eli e dos seus filhos, dá uma pregação completa. Eu já escrevi uma. Só deles. Depois, se você pegar outra, aqui dá 3 pregações nessa história que eu contei. Completa. E dá uma lição, uma mensagem para nós assim, ó. Reverência, amor, honra, contemplação, sacrifício, respeito, que mais? Maneiras. Obediência. Se Deus falou, faz assim, 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 assim. É assim. Porque tinha um motivo, é assim, assim, tá? Um dia eu escrevi no WhatsApp de uma irmã da igreja, minha irmã, escrevi assim uma frase, ó. A arca da aliança foi feita para ser levada nos ombros. Quem carrega a arca no carro é filisteu. Ela falou, irmão, eu estava precisando dessa palavra, amém. Eu não sei o porquê, não perguntei. Mas eu escrevi, do nada.
porque eu aprendi na hora ali e escrevi isso. Amém? Amém. Então, nosso Deus, ele tem que ser louvado e glorificado em todos os momentos, respeitado. Deus não pede, ele manda. Hoje eu vejo as pessoas, algumas pessoas, às vezes até por ignorância mesmo, chamando Deus de você, que isso, porque acham que são íntimos isso, de Deus e se dá o direito de chamar Deus de você deixando a casa para ele como se nós mandássemos em alguma coisa. Emerson, bom dia. E as coisas não. Bom dia, Emerson, Pai do Senhor Jesus. E essas coisas, irmãos, têm que ser respeitadas. Para com isso, né? Para com isso. Tem umas pessoas aí que não vale nada, as pessoas chamam de excelência, de eminência. E vai chamar o nosso Deus, o Todo-Poderoso de você. Então, é para a gente pensar. Amém? Vamos orar? Orar por cura? Orar, né? Emerson, que Deus abençoe você, sua família, seu filho, né? Lindo, né? Tá grande. Que Deus abençoe vocês, viu? Quero entregar assim hoje a Vanessa, é uma jovem que está com um coágulo no cérebro, né, Elcio? Sim. É a do Mere... Abre o caderno que eu escrevi o nome dela. Vanessa. É Vanessa. Estou orando por ela, Vanessa. 24 anos. 24 anos, irmãos. Vamos orar por ela. Ajuda em oração. Coloca a Vanessa na presença de Deus Todo-Poderoso. O meu sobrinho Lucas, que está ainda na UTI. O pulmãozinho, ele nasceu, mas o pulmãozinho dele ainda não estava preparado, né? Não estava completo. Ainda faltou. Então, orando pelo Lucas, a gente crê que Deus vai... Se Deus quiser, logo, logo ele vai estar em casa, Em nome né? de Jesus. Em nome de Jesus. Quero entregar o Fabiano, o Alex, o Pablo, o menino lá de Franca com tumores. 12 anos esse menino tem. A Emanuele, a netinha do Ocimar, o Hermes, meu cunhado, a Zilda, a Ângela, a Renata, minhas irmãs Ângela, Renata, a Ana, a Josi, o João, marido da Clemência, Dani Vieira, Ocimar, a pastora Anice, Fernando, Andrei, Laiane Gomes, Raquel, José Carlos, Arthur, Samuel, Cauê, Guilherme, Vitor Hugo, a Giovana, os Brunos e o Eduardo. Né? Entregando aqui, ó, tem mais aqui. Maria Aparecida de Lima, Silvio Jorge, Alexandre, Maria, a netinha da Regiane, falou que já está melhor, graças a Deus. Renata, começo de um infarto. E a minha tia Renata, que está internada também. Entregando ela na presença de Deus Todo-Poderoso. Irmãos, tem um caderninho aqui cheio de nome. Nós estamos entregando tudo na mão de Deus, que tudo pode. E nós cremos, né? Nós cremos que o nosso Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todo tempo, em todo momento, ele conhece todas as coisas. Antes mesmo da gente aqui abrir essa live, o Senhor já sabe o que a gente vai falar, o que vai pedir, porque o nosso Deus conhece todas as coisas, todas as coisas. Antes do mundo ser mundo, ele já sabia tudo, né? Eu falo como o nosso Deus é lindo, maravilhoso. Só louvar, agradecer, reverenciar, que a gente seja como Obed-Edom. Aleluia. Né? Que a nossa casa seja como a casa de Obed-Edom. Que a presença seja reverenciada. Hoje, a arca somos nós. Nós somos a arca. Você imaginou isso? Você parou para pensar isso? Você é a arca, você leva a arca. Você leva a presença. E como reverenciar esse Deus? Com a tua vida, com a tua forma de viver. Né? Você tem que ser uma pessoa com caráter, uma pessoa honesta, verdadeira, sem mentira, sem falsidade. O peso da mentira é o mesmo do assassino, do ladrão. É muito sério, o mesmo irmãos. peso. É muito sério. A gente tem que ser honesto, verdadeiro. Nós temos sempre que lembrar, por exemplo, o Salmo 89 vai falar que a justiça e o juízo são a base do trono de Deus, a base.
misericórdia e verdade vão adiante do seu bem. rosto. Ele pede, irmãos, como esse pessoal que nós lemos aqui, que não respeita, que não ama, que busca Deus de qualquer forma, ele vai falar assim, ó: e se os seus filhos deixaram a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos, se não guardarem os meus mandamentos, eu os visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. Olha aqui. Tá vendo? É porque não é aquele amor bonzinho que só passa a mão na cabeça, não. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas olha aqui, que coisa linda. Mas eu não retirarei totalmente dele a minha benignidade e nem faltarei a minha fidelidade. Olha só. Deus é fiel. Eu vou ali, irmão, eu te dou uma surra, eu te arrebento inteirinho, mas eu te amo. Fui para te corrigir, foi para sua salvação. Como a gente tem que fazer com as crianças quando a gente repreende, põe de castigo, dá uma palmadinha na bunda, não é para espancar. Para saber, ó, isso é errado, é feiura quando é criancinha. Né? Isso aqui é a palavra de Deus, não é eu que estou falando não, viu? Salmo 89 está falando isso, você lê. Ó, irmãos, o pastor quebrou a perninha da ovelhinha porque ela era desobediente. E ele quebrou a perninha dela. Pegou no colo. Pegou ela no colo e ficou cuidando dela. Né? Ele quebrou o pastor. Para quê? Para que ela não morresse caída em buracos, mordida por cobras, porque a ovelhinha era muito desobediente. Está falando, não vai ali, ela vai. Não vai, ela ia, ele quebrou a perninha dela. Enquanto a perninha dela cicatrizava, curava e ela não podia fazer nada, ele carregou ela no colo. E a partir do momento que ele carregou ela no colo, ela começou a amar tanto ele, sentir tanta presença dele, que quando ele colocou ela no chão, ela já não saía mais do lado dele. Ela estava acostumada a andar na presença, sentir a presença, o calor, o amor. É isso. Às vezes Deus quebra nossas perninhas para que a gente possa andar junto com Ele, ficar ali perto dele, né? E quando a gente é sarado, curado, a gente já não consegue mais se afastar do pastor. A gente quer a presença dele, quer sentir o calor, o cheiro dele. É muito bom. Deus ele vai falando assim, que quando é estabelecido uma aliança, como que fala assim? É uma aliança mesmo com uma pessoa que quer, que deixa, a sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante a mim. E ele é estabelecido como testemunha no céu, assim, ele está falando aqui, como se fosse a lua, que você olha todo dia, você vê, está ali. Basta olhar para cima. Sabe assim? Está escrito estabelecido para sempre, como a lua, e a testemunha do céu, ela é fiel. Entendeu? Se levanta ali, gente, que lua linda. Está ali, só para você lembrar. Né? Amém? Amém. Então, irmãos, ficaram essas 9 lições que eu falei hoje para nós, esse capítulo que eu li aqui, resumidamente, é muito grande. Eu só li os pedacinhos assim, mas aí tem os nomes das pessoas, mas mas que não é importante. Importante é o que a gente tira de lição disso, né? Amém? Amém? Então, eu vou falar a bênção apostólica para a gente trabalhar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós, Timi? E agindo Deus, quem pedirá, Emerson? Quem pedirá? Ana, Ninguém. Edna, Paz, Edna, Maria, Dona Ana, Maria, Eva, Emerson, Eva, Timi. Todos. E todos que estão na live, todos que Deus vão assistir abençoe. essa live mundo afora. Deus esteja presente com você nesse dia, te guardando, te protegendo de todo tipo de mal. Amém? Amém, amém, amém. Chuva Paz de e bênção. graça, Estamos com chuva aqui.